Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma semaninha de aula aí, tá? Continuando, né, o conteúdo que a gente estava trabalhando. A gente já viu um pouco do magnetismo, né? Já vimos sobre a força magnética. Agora a gente vai juntar os dois. Vamos falar do eletromagnetismo, tá? Bom, primeiro, quais, né, os objetivos da aula de hoje? Conhecer o histórico da descoberta do eletromagnetismo, que o marco inicial foi a experiência de Ørsted, tá? Descrever o campo magnético em torno de um fio. Quando o fio passa uma corrente elétrica, cria em torno dele um campo magnético. A gente vai ter que conseguir descrever esse campo magnético, tá? O mesmo que antigamente era produzido só por um ímã, agora também conseguiram descobrir que ele é produzido também por um fio atravessado por uma corrente elétrica, tá? Isso aqui é muito importante, que é a regra da mão direita, tá? E relembrar o assunto da semana passada, força magnética, que a gente usava a regra da mão esquerda. Então, nas mesmas aulas, a gente vai falar das duas regras, regra da mão direita, regra da mão esquerda, e saber certinho para que serve cada uma, ok? A regra da mão direita é para determinar o campo magnético, e a regra da mão esquerda é para determinar a força magnética, que foi o que a gente viu na aula da semana passada, ok? Um breve histórico, só para a gente situalizar mais ou menos como que está a coisa, né? Até 1800, né, o homem já tinha conhecimento de eletricidade e do magnetismo. Então o homem já dominava o magnetismo, que era o estudo dos ímãs, apesar que só era utilizado mesmo como bússola, a única importância era a bússola, tá? E tinha o conhecimento da eletricidade, né, corrente elétrica passando por um fio, acender uma lâmpada, isso já era possível, já se conhecia até 1800, tá? Esses dois assuntos, né, eram amplamente estudados pelos estudiosos da época, né, os filósofos e cientistas. Tá? Em 1820, um cara chamado Ørsted conseguiu verificar que, ao passar corrente elétrica por um fio, defletia a agulha da bússola. Poxa, o que é que pode influenciar no movimento da agulha, na direção da agulha de uma bússola? Um campo magnético. Então, né, ele descobriu que uma corrente elétrica, ou seja, a eletricidade, pode gerar um campo magnético, pode gerar um ímã. Então daí surgiu uma área nova, o eletromagnetismo, que é a junção da eletricidade com o magnetismo. Tá? E esse eletromagnetismo, através dele foi possível depois construir motores elétricos, produzir energia elétrica, tá? em grande quantidade, que até então corrente elétrica por corrente contínua não era possível produzir grande quantidade. Já através de motores, através da corrente alternada, aí sim consegue-se produzir grande quantidade de energia elétrica. Então isso daí foi um marco aí para continuar, né, para o avanço do que nós temos hoje dentro de eletricidade. Mas voltando para o Ørsted, né, então descobrir que ao redor de um fio percorrido por uma corrente elétrica aí cria um campo magnético não foi tão difícil. Porém, você precisa definir este campo magnético. E como o campo magnético é um vetor, lembra que todo vetor tem módulo, direção e sentido, né? Então, é preciso conseguir definir qual é o módulo desse campo magnético, qual a direção, qual o sentido desse campo magnético. Tá? Essa é a intuição da aula de hoje, nosso intuito da aula de hoje. Módulo, tem uma formulinha, tá? Nós não vamos perder muito tempo com isso, nós vamos ficar calculando o módulo. O que nos interessa aqui é a direção e sentido, para onde está esse campo magnético. E a direção e sentido, ela é mostrada através da regra da mão direita. Já já vocês vão saber sobre ela, tá? Tem que entender sobre ela, sobre essa regra da mão direita. Bom, como eu já comentei, né, nessa aula a gente não estuda o módulo, tá? Vamos deixar o módulo um pouco mais para frente. A gente vai se concentrar no vetor campo, ou seja, entender a direção e sentido do vetor campo magnético, tá? Aprender a utilizar a regra da mão direita. Aí eu encontrei um vídeo do mesmo professor que eu postei semana passada, do professor Boaro, que mostra muito bem tudo que a gente precisa entender hoje, tá? Presta muita atenção na parte histórica que ele fala no vídeo, tá? Sobre a descoberta do eletromagnetismo e na regra da mão direita, que é a coisa nova de hoje, ok? Então o vídeo fala muito bem sobre os nossos objetivos da aula de hoje. E depois ele passa um exercício. No próprio vídeo ele mostra o exercício. E mostra a resolução, lógico, né? E o exercício resume muito bem a aula da semana passada, que é a força magnética, e também a desta semana, que é o campo magnético.
Então, a aula semana passada, né? Regra da mão esquerda, força, campo, velocidade, vai ser revisado nesse exercício, tá? E nesse exercício também vai falar sobre a regra da mão direita, que é a aula de hoje, que é a aula dessa semana, que é sobre o campo magnético, ok? E a gente não está levando muito em consideração os cálculos, né? A gente está calculando força magnética, não vamos calcular campo magnético, tá? As formulinhas nós vamos deixar de lado. Mas o exercício é muito bom para isso também. Ele mostra a formulinha da força magnética, mostra só para ver que existe uma situação, alguns momentos, em que a força magnética dá zero. Isso é importante saber. Então não é para você aprender a calcular, é para você aprender a descobrir quando que não aparece força magnética, quando que não tem força magnética. E é o que ele mostra lá no vídeo, tá? Então dá uma prestada atenção na hora que ele fala da fórmula e por que que é zero. Você vai ter que lembrar um pouquinho de seno para poder entender aquilo, tá? Seno e cosseno. Então, assiste essa videoaula do professor Boaro aí, tá? E depois, acabou de assistir a aula, entendeu? Vai lá para a sessão semana 3, 21 a 26 de setembro. Tem uma lista chamada Campo Magnético, criado por um fio condutor, tá? É uma lista com 4 exercícios sobre esse assunto dessa semana aqui e da semana passada, de campo magnético e de força magnética. Não é necessário você tirar fotos e postar no Moodle para mim, não precisa disso, tá bom? É só para fazer a lista, para estudar, para testar. Porque na semana que vem vai ter um teste com esse conteúdo e mais o conteúdo da semana que vem, valendo 10 pontos. Ok, pessoal? Bons estudos, boa semana. Qualquer dúvida, manda lá no fórum permanente que nós temos lá na sessão. Fique atento, ok? Bom final de semana, pessoal.